chamado estado de equilíbrio. Bom, antes vamos relembrar aqui. Então, quando que eu tenho o equilíbrio químico? Quando que eu tenho estabelecido o equilíbrio químico? Eu tenho estabelecido o equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então, no equilíbrio químico, nós temos uma reação reversível, onde os reagentes formam os produtos e os produtos, né, eles vão, à medida que vão sendo formados, eles vão entrando em choque entre si e vão regenerando os reagentes. Tá? Esse é o gráfico da velocidade, tá? Da velocidade da reação. Então, quando a velocidade da reação direta dessa reação se iguala à velocidade da reação inversa, nós temos estabelecidos o equilíbrio químico. Tudo bem? Bom, pessoal, outra coisa importante a ser falado antes da gente ver aqueles vídeos é que, em nível microscópico, ao se atingir o equilíbrio, ao se atingir o equilíbrio químico, a reação continua a ocorrer nos dois sentidos, porém com a mesma velocidade. Dessa forma, disse que o equilíbrio é dinâmico. Então, embora tenha se atingido o equilíbrio químico, não significa dizer que as reações pararam. A velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa, mas continua ocorrendo o processo, né, de choque de reagente para a formação de produto, de choque de produto para a regeneração de reagente. Tá? Então, o equilíbrio é dinâmico. Então, macroscopicamente falando, parece que tudo parou no sistema, né? Microscopicamente falando, não. Vamos lá, aqui, ó, pessoal. Observem esse gráfico aqui da relação da concentração pelo tempo. Então, vejam, em nível microscópico, ao se atingir o equilíbrio químico, a reação continua a ocorrer nos dois sentidos, porém com a mesma velocidade. Dessa forma, disse que o equilíbrio é dinâmico e que as concentrações dos reagentes dos produtos permanecem constantes no decorrer do tempo. Então, a partir do momento que a concentração de reagente e produto permaneceu constante, né, parece que parou a reação química. Parece que não está ocorrendo mais nenhum processo químico, mas microscopicamente está. Tá? Então, a partir do momento que as concentrações permaneceram constantes, eu tenho estabelecido o meu equilíbrio químico. Vejam vocês aqui que ele fala que uma reação química atinge o estado de equilíbrio químico no momento em que as velocidades das reações direta e inversa se igualam e as concentrações dos reagentes e dos produtos permanecem constantes sobre uma mesma temperatura. Então, essa é a definição, a melhor definição aqui. Bom, pessoal, então assim, vocês lembram lá que quando a gente estudou velocidade química, tinha a lei da velocidade, a lei da velocidade da reação, que era expresso lá como velocidade igual a constante vezes concentração de um reagente elevado ao seu expoente divididos pela concentração do, do reagente elevado ao seu expoente. Bom, o que acontece aqui? Ó? Em resumo, uma das situações características do equilíbrio químico é o fato de manter constantes, com o passar do tempo, as concentrações dos reagentes dos produtos. Isso é, à medida que as moléculas dos reagentes são consumidas, são também regeneradas na mesma proporção. Com essa característica, pode-se definir a expressão matemática denominada quociente de reação, o que relaciona as concentrações em mol por litro dos reagentes e dos produtos no equilíbrio. Então você tem X reagentes, tem os produtos, então o quociente da reação aqui é a relação dos produtos pelos reagentes. Vamos entender isso aqui. Pessoal, se o número der superior a 1, se der 1, significa dizer que a concentração de produto e reagente está igual. Agora, se o número der maior do que 1, significa dizer que você está tendendo a reação à formação de produtos. Tá? Porque o numerador aqui vai ser maior que o denominador. Então, números maiores do que 1. Se o número é menor do que 1, significa dizer que você tem uma maior quantidade de reagente ainda no sistema. Tá? Experimentalmente comprovou-se que quando uma reação atinge o equilíbrio, o quociente da reação apresenta valor constante.
Essa constante é denominada constante de equilíbrio, tá? Então, a partir do momento que se estabelece o equilíbrio químico, né, esse valor de Q ele passa a ser constante. E isso se chama, né, constante de equilíbrio. Então, é o produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pelo reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Vamos ver aqui, pessoal, o que é o estado de equilíbrio. As reações reversíveis incluem, por exemplo, a dissociação de eletrólitos fracos ou a hidrólise de sais. Uma reação de dissociação pode ser representada pela seguinte equação geral, que mostra a dissolução do reagente em dois produtos. A reação reversa envolve a recombinação dos dois produtos em uma molécula do reagente. Se as taxas da primeira e da segunda reação forem iguais, em condições específicas de temperatura, pressão e concentração dos reagentes, dizemos que o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Nesse estado, a quantidade de reagente que se decompõe em produtos em dada unidade de tempo é igual à quantidade formada novamente pela recombinação dos produtos. As reações reversíveis são representadas por equações em que o sinal de igualdade entre os reagentes e produtos passa a ter duas setas apontando em sentidos opostos. Vamos ver aqui também, né? Vamos ver se eu já direciona. Não. Vamos ver aqui também a questão da constante de equilíbrio. Vamos observar o exemplo da síntese da amônia a partir de seus elementos, que ocorre na fase gasosa. Na expressão da constante de equilíbrio, os produtos aparecem no numerador. A concentração de cada um deles é elevada à potência indicada pelo seu coeficiente estequiométrico. Portanto, temos a concentração da amônia elevada à potência de 2. As concentrações dos reagentes, elevadas às potências adequadas, aparecem no denominador. Assim, possuímos a concentração de nitrogênio elevada à potência de 1 e a concentração de hidrogênio elevada à potência de 3. Agora, a expressão constante de equilíbrio está completa. Para esta reação, a constante de equilíbrio é 3,5 vezes 10 a menos 8 mol elevado a menos 1 litro a temperatura de 25 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então, assim, resumindo, né, turma? Quando que eu tenho, né, o equilíbrio da reação? Quando a velocidade... Então, tome cuidado para não confundirem os gráficos, tá? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, eu tenho, né, o equilíbrio químico, tudo bem? E quando a concentração dos reagentes se torna constante, a partir desse momento eu tenho também o meu equilíbrio químico. Beleza, pessoal? Então tome cuidado. Aqui a concentração. A partir do momento que a concentração de reagente produto se torna constante, eu tenho equilíbrio. E a partir do ponto em que as velocidades das reações direta e inversa se tornam iguais, eu tenho equilíbrio químico. É essa a definição, tudo bem? E o que é o quociente da reação, a constante de equilíbrio, é os produtos elevados ao seu coeficiente estequiométrico divididos pelos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Tudo bem? Então vejam vocês aqui, ó. A constante de equilíbrio, ela expressa a relação entre as concentrações de produtos e de reagentes quando se atinge o equilíbrio químico. Por isso, seu valor informa a extensão com que ocorre uma reação química em dada temperatura, ou seja, seu equilíbrio tende ao sentido direto ou inverso da
da reação. Assim, quanto maior o valor da constante, maior o rendimento da reação na formação dos produtos, ou seja, favorece o sentido da reação direta. Vejam vocês, se a constante de equilíbrio é muito superior a 1, então você vai ter muito mais produto do que reagente. Então você está favorecendo o sentido da reação direta. Se a constante de equilíbrio, o número é muito inferior a 1, 0,0000 alguma coisa, então você tem muito mais reagente no teu sistema do que produto. Tudo bem? É isso que significa a constante de equilíbrio. É isso que ela quer dizer para nós, que ela quer mostrar para nós. Tá? Então, pessoal, considerando que as reações direta e inversa são elementares, aplica-se a lei da velocidade de Goldberg-Wade. Tá? Então, é aquela aplicação direta da lei da velocidade. Velocidade igual a constante de equilíbrio, concentração dos reagentes elevado ao expoente. Tá? Então, a velocidade de D1 igual a velocidade de D2. No equilíbrio químico, nós vamos ter que essa velocidade de 1 e D2 vai ser igual. Então, nós vamos ter que a concentração, a constante de equilíbrio dos reagentes, né, vezes a concentração dos reagentes elevados ao seu expoente é igual a constante de equilíbrio dos produtos vezes o produto, né, a concentração dos produtos elevado ao seu expoente. E daí nós vamos ter essa equação aqui. E a constante de equilíbrio vai ser igual a produtos elevado ao seu expoente divididos por reagente elevado ao seu expoente. O que é reação elementar, para quem não lembra? É quando ocorre em uma única etapa a reação química. Né? Lembram lá das aulas anteriores de velocidade da reação, que tinha as reações elementares e não elementares? As não elementares elas ocorriam em duas ou mais etapas e tinha duas formas de a gente encontrar, né, a fórmula da lei da velocidade. Tá? Então aqui, pessoal, pela expressão matemática da constante de equilíbrio obtida por meios termodinâmicos ou cinéticos, conclui-se que as concentrações dos produtos aparecem no numerador, as concentrações dos reagentes aparecem no denominador, dos produtos da reação direta e dos reagentes da reação direta. Cada concentração é elevada ao coeficiente estequiométrico da equação balanceada, e o valor da constante depende somente da temperatura. Então, o valor da constante de equilíbrio ele só vai ser alterado de acordo com a temperatura. Tá? Bom, pessoal, existem algumas constantes de equilíbrio aqui que a gente vai estudar ao longo desse capítulo, que é assim, ó, Kc, a constante de equilíbrio em termos de concentração, mol por litro. O Kp é constante de equilíbrio em termos de pressão, então nem precisa falar que é só para gases, né? E gases, e o Kp no caso, né? É constante de equilíbrio em termos de pressão parcial de gases. Então, do equilíbrio de uma reação que está todo no estado gasoso. Constante de ionização de ácidos, Ka. Kb é a constante de ionização de bases, Kw é a constante da autoionização da água, e o Kps é o produto de solubilidade. Tudo isso aqui a gente vai ver, tá? Só que todos fazem parte do quê? Da constante de equilíbrio. Então, assim, considere como exemplo a síntese de Haber-Bosch. Então, nós temos a equação, tudo bem? Então, a velocidade da reação é constante da reação 1 vezes concentração de nitrogênio vezes hidrogênio elevado ao cubo, tá? E nós temos a reação 2. Se nós igualar essas reações, então, né, pessoal, daí vai resolver a equação, nós vamos chegar a uma divisão das constantes aí, dessas velocidades, que é a constante da reação 1 divididos pela constante da reação 2, que vai ser a mesma coisa que a constante de equilíbrio. Tudo bem? Só para finalizar, vejam, aqui nós temos, né, uma equação, então o produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ó, o NO elevado a 2, ou a 2, tá?
divididos por Na2 elevado a 2. E percebam aqui, tá, nessa equação, que eu só considero quem está na fase aquosa e quem está na fase gasosa. Quem está na fase sólida não participa da minha constante de equilíbrio. Tudo bem?